Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? E hoje vai ser um vídeo diferente. Estou aqui no banheiro de casa porque eu vou passar uma tinta no meu cabelo. E enquanto a tinta reage, eu vou reagir um vídeo pra vocês. Porque eu tenho que estar bonita, porque amanhã eu vou tirar umas fotos, tá? Então eu tenho que estar, enfim, apresentável. B-U-C-E-T-A. Bonita. E já vou pedindo logo para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, aqueles pedidos básicos que eu sempre faço aqui, né? Eu sei que parece chato, mas a gente que é YouTube, gente, a gente precisa de tudo isso. A gente precisa que você deixe o like, a gente precisa que você se inscreva no canal. Tem também o botão de hypar que ajuda muito. Agora, outra novidade que tem aqui no canal é o clube de membros. Seja membro e tenha um selo para chamar de seu, prioridade nas respostas. Você consegue ver o vídeo antes de todo mundo e o seu nome aparece no final de cada vídeo em forma de agradecimento. Então, bora ser membro e bora comigo então pintar os cabelos. E eu botei essa toalhinha, gente, para não manchar a roupa, né? Porque eu não podia aparecer aqui pelado para vocês. Luvinha na mão para não manchar, né? Mas acaba manchando sempre. Ah, eu pinto o cabelo, gente. Eu pinto porque eu não gosto de ter o cabelo branco, tá? Acho que tá muito cedo ainda para eu assumir minha branquitude dos cabelos. Quando chegar nos 50, 60 e ok. Gente, vocês acreditam que mesmo colocando a toalha, eu acabei manchando a camiseta, os dedos também eu manchei, a testa eu manchei, enfim, né, um caos. E enquanto a tinta vai reagindo, eu vou reagir a um vídeo aqui com vocês, que é um vídeo chamado Caminhos da Reportagem Brenda Lee. É um vídeo que há muito tempo eu já queria trazer aqui para o canal, mas eu acabava sempre deixando, enrolando, mas hoje tá aqui, trouxe aqui e vamos reagir, né, a esse vídeo. Então bora ver comigo Caminhos da Reportagem Era Uma Vez Brenda Lee. Aproveito para dizer, se tiver alguém com AIDS e não tem lugar para ficar, pode vir aqui para casa que a gente cuida sem nenhuma discriminação. Ah, Brenda, bebê, eu vou te falar uma coisa. Ela foi muito corajosa. Mandava na casa, a casa era dela. É um exemplo de humanidade, assim. Fazia o que precisava fazer. Falar do legado de Brenda Lee, eu acho que... Se tivesse mais umas 2 Brendas hoje, nossa, ia ser tão melhor. A gente se entendia Entendeu? muito bem, a nossa maneira, mas se entendia. Ela não estava muito preocupada o que iam achar dela, o que iam deixar de achar. Colocar a gente em perspectiva de que Se viva ela não estava preocupada, imagina depois de morta, meu bem. forma podemos combater esses preconceitos de maneira coletiva. Tu fala assim, qual é o arquétipo de humanidade que você almeja? Brenda Lee. Brenda é... Essa menina é a que fez ela, né, no Castelo das Princesas, no teatro, né? uma linda porção na minha vida. Espero que a TV Brasil não dê um strike aqui nesse vídeo, hein? Caetana, você podia contar pra gente como é que se passa um dia aqui na sua casa? Ai, o dia aqui na minha casa é uma coisa engraçada, né? Porque requer carinho, cuidados, muita mão de obra. Era uma vez Caetana. Assim também era chamada Brenda Lee, brasileira, pernambucana, travesti, que mais tarde se tornaria uma das figuras mais icônicas do combate ao HIV no país. A Brenda é uma força da natureza, uma força do bem, uma força de luz. E para mim ela é um exemplo. Quem conta essa história pra gente é o Ubirajara, que está escrevendo um livro que entrelaça sua trajetória com a da Brenda. Eu sou um viúvo do início. Olha, vem uma biografia aí então. Que show! Ó, já tô ansioso pra ler. Da AIDS. Ele era bailarino dessa boate, que é a Boate Corinto, que era muito famosa na época. É o primeiro da fila, Luiz Vanderlei. E a saga de Caetana começa bem longe das grandes cidades.
Ela nasceu em 1948 na pequena Bodocó, no sertão pernambucano. E meu pai tinha aquilo que chama-se casa grande, né? Casa de engenho. Então era muito movimentado. E quando chegava a noite, aí juntava aquelas mulheres já de idade, aí ia contar história pra gente, cada história bonita, de príncipe, de princesa, de rainha. Minha mãe separou do meu pai, né? E aí nós fomos morar no Rio de Janeiro. Já teve uma infância assim mais sonhadora, né? Com aquela coisa de princesa e contos de fadas. Naquela época eu era uma pessoa assim, muito frágil, não estava com a personalidade formada ainda, então eu tinha dificuldade em encarar a família. Se caso um dia meu pai ou minha mãe ou algum dos meus irmãos descobrisse que eu era homossexual, eu já tinha até por escrito que eu me suicidaria de tanta vergonha que eu tinha. Ela fugiu, ficou 20 anos sem ver a família, veio para São Paulo e veio sozinha para São Paulo. A cidade não era como é hoje, não tinha... Imagina o que esperava ela em São Paulo, né? Não tinha muita perspectiva. Essa é a Lili. Eu conheci ela em São Paulo, dessa vez que a gente foi lá. Conheci, assim, não cheguei a falar com ela, mas ela estava sentada na mesa atrás, que a gente estava num barzinho, e ela estava lá junto com a Leonora Áquila. Essa liberdade, entre aspas, total. Quem se recorda da época é a Lili, que ainda adolescente chegou a São Paulo vinda de Limeira, no interior paulista. Era muito terrível, porque era época de ditadura. Então nós éramos caçadas, éramos humilhadas, éramos perseguidas. A gente era o centro da perseguição. A ditadura não. Deixa eu contar uma fofoca para vocês. Eu tenho uma amiga, né, uma pessoa que eu conheço, e ela disse para mim que a Lili não é desse tempo das antigas aí, que ela dá caô. Mas eu não sei, né? É a palavra da Lili quanto a da outra. Tava a gente, né? A ditadura maltratava a gente. Quem também se lembra dos anos de chumbo é a Thaís, que veio de Várzea da Palma, no interior de Minas Gerais. Aqui pertinho tinha um quarto distrito. Aí era assim, se você tivesse naquela época 50 cruzeiros, você dava para eles, eles mandavam você embora antes de meia-noite. Então a gente saía de casa com pelo menos 50 cruzeiros para você preservar a sua liberdade. Na ditadura militar, as polícias tinham um direito tácito, não oficial, mas tinham o direito de fazer o que elas quisessem, com quem elas quisessem, a hora que elas quisessem. É nesse duro contexto que começa a surgir uma nova identidade. Era uma montagem. Então não era nem travesti, não era nem trans, né? Era garotos que se montavam, que se punham de mulher. E não tinha esse recurso de silicone, de cirurgias. Os gays que tinham o seu caminho para uma travesti... Não, Lili, eu vou discordar. Tinha o silicone industrial que já era injetado, né? Eles tomavam pílulas anticoncepcionais, que são hormônios femininos e que diminuíam o pelo, crescia um pouco o peitinho. Então essa era a forma para se ficar mais feminino. Eu comecei a tomar esse comprimido, chamava Lindirol. Ele dava alguma reação no corpo? As melhores reações possíveis, que eram as que eu queria, ter peito. Meu peito cresceu rapidinho. Mais ou menos em 83, que começou a surgir as travestis, porque aí surgiu o silicone. Elas começaram então a se injetar, a formar o corpo feminino. Passou a ser uma travesti. Com a Caetana não foi muito diferente. Ah, então... Ah, foi antes dos anos 80 ali, antes dos anos 80, que elas ficavam só nos hormôniozinhos, depois que passou a ter o silicone. Ah, entendi. Eu achei que o silicone sempre estava aí, né? A torto direito, o industrial, né? A pessoa que não teve a vivência não sabe do que tá falando, né? Gente. Quando ela resolveu assumir a personalidade feminina dela permanentemente, ela adotou o nome de Caetana. E aí todas as pessoas a conhecem por Caetana. A cantora Brenda Lee foi apresentada a Brenda, então Caetana, pelo irmão dela, num rock famoso que chamava Jambalaya. E foi em meio a esse processo de transição que a Brenda passou a se prostituir. Eu percebia que os homens e as mulheres sempre tinham... A voz do narrador é muito parecida com a voz, com o jeito de narrar, com a oratória, enfim, do Sociocrônica. Quem aí acompanha o Sociocrônica, não é parecido?
oportunidades assim de ser promovidos de cargo, de salário, de tudo, e eu permaneci estacionada, né? De repente me chamaram no departamento pessoal e disseram que eu estava dispensada, né? Aí isso me frustrou. Aí foi quando eu digo, quer saber de uma coisa? Eu conheço tantos travestis de rua e nunca vi nenhuma morrer de fome. E eu também não vou morrer de fome, eu vou me prostituir, não vou mais trabalhar para ninguém. Não se deu muito bem, intimamente não era uma coisa que ela curtia fazer. Foi um pouco difícil no início, né? Porque eu era, assim, super vergonhosa, assim, pra ficar numa esquina, né? O que me deu coragem e eu me senti, assim, obrigada, foi quando a polícia começou a perseguir a gente, prender, pôr em cana, torturar. Com o tempo, Brenda conseguiu prosperar. Eu logo abri um estabelecimento comercial e depois de um passei a abrir logo 5, né? Vocês acreditam que eu passei na frente desse lugar e não me atentei que era o Palácio da Brenda? Ela comprou essa casa na Major Diogo, onde ela já tinha um pensionato. O pensionato da Brenda, no centro de São Paulo, era um ponto de acolhida para travestis expulsas de casa por suas famílias. Aberto em 1984, o local ficaria conhecido como Palácio das Princesas. A própria Brenda explica o porquê do nome. Eu fiquei um pouco magoada com a reportagem que saiu em um jornal, que eu me recusei a dar uma entrevista, dizendo que aqui era o Palácio das Bruxas. Então, simplesmente isso me inspirou a criar o Palácio das Princesas. Marcela, você acha que foi uma chance na sua vida ter vindo para casa da Caetana? Foi sim. Ela titubeou ali pra falar, né, gente? Ela titubeou ali pra dizer se realmente foi ou não foi. Na verdade é meio contraditório isso, porque chamam que ela era cafifa e tudo mais, que ela, enfim, né, usufruía do serviço das meninas. E tem um outro lado também, que se a gente for pensar, ela tinha ali o pensionato, né? Essas meninas eram expulsas de casa, ela abrigava as meninas. E é claro que as meninas tinham que pagar uma espécie de diária, né? Uma espécie de aluguel. Isso é fato. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer pensão. Até hoje existe esse tipo de coisa, tá? Sabe por quê? Porque a Caetana é o tipo da pessoa, se você for pra rua um dia e não ganhar, você janta. Se você ganhar, você janta do mesmo jeito. Se você não acertou hoje, amanhã você acerta, ela entende. Ajuda a gente contra a polícia. É uma mãe que um travesti não tem. Onde o travesti chora, o pai e a mãe... Eu conheço uma pessoa que viveu na casa da Brenda Lee, conheço ela pessoalmente, inclusive, e ela deu uma entrevista para o site exatamente, para o podcast, na verdade, onde ela fala de como foi os tempos vivendo na casa da Brenda Lee. E eu vou botar esse trechinho aqui para a gente reagir e aí a gente volta no caminho das reportagens. Pode ser? Então vamos ver no trechinho aqui da Paloma Choque, no Pode Frescar, do Exatamente, onde ela conta como foi viver, como foi os tempos que ela passou na casa de Brenda Lee. Me conta, modelo e manequim. Poxa, Xoxota Johnson. Era como que ficava no Brás, assim? Não, mulher. Rodando. Ou era tipo a Bia do Braz fazendo... Ei, Brasil! Brasil do Brasil. Olha, foi assim, foi uma descoberta muito grande. Eu tive muita sorte também aqui em São Paulo, quando eu cheguei, vai ver. Aí eu cheguei e fui para casa da Caetana, que é a Brenda Lee. Eu tinha 15 para 16 anos, que era na Brigadeiros Antônio. E eu não dava para fazer essas coisas de prostituição. Não dava chefe, porque eu não pegava as mariconas e não fazia ativa com elas. Elas, por mais que... Na minha época, sem mentira nenhuma, as monas mais davam de que comia. Mas as que comia ganhava muito dinheiro, como sempre não, as que faziam a... hoje em dia eu acredito que continua assim, né, Paloma? Passiva, e eu não tinha chefe, trabalhava de dia, vestida de secretária, no ponto de ônibus, na cidade universitária. Aquela saiazinha lápis? Não, toda enquadrolada, Salcheira. branca, no tênis, o tênis bamba, que nem existe mais, uma meinha e uma brusinha meio amarradinha com peito de hormônio. Os homens paravam. Oi, você me dá uma carona? E entrava. Aí o que você faz? Eu preciso de um dinheiro. Conversa. Depois chegava lá, os homens me batiam, porque não era mulher. Era muito feminina de nova. Uma coisa babada. Mas não tão isso antes da transição. Da resignação. Aí morei na Caetana, porque na Caetana tinha 480 bichos. Você imagina se acordar meio-dia,
uma mesa enorme, uma bicha chegar com um beisebol e pedir você rezar um Pai Nosso, Ave Maria, e você era muita bicha, linda, bonita, caricata, na época era caricata, que é homem, de dia e de noite se veste de trans para ganhar. Ladrona. Chama caricata. Caricata. Hoje é trans fake, hoje é trans fake. Na época era caricata, porque depois tinha as transformistas e tinha as caricatas transformistas fazia show, que é drag agora. Que é aquilo que a Lili falou, né? Que de dia era de menina e à noite era ali de transformista, de travesti, porque não podia andar, né? Não podia ser uma mulher trans durante o dia que levava a coça da polícia, né? Na época era poucos nomes, que agora tem muito nome que eu não entendo nada. E aí a Caetana, o que ela faz? Ela era muito esperta, mas muito boa, muito arciada. Você não podia ter marido, não podia se drogar. Então, todas as bichas que ganhava na noite ou de dia, que roubava, que ganhava, ela botava no caderninho. Suzana Vieira, tinha uma bicha Suzana Vieira, mais linda que Suzana Vieira, pelo amor de Deus. Suzaninha, ganhou 400 cruzeiros. Olha o tempo do cruzeiro, para ver como eu sou velha. Aqui, Michele Blanche, 580, poxa. Priscila da Moto, 280. Abelinha era eu porque eu usava óculos, né? Ficava só escutando as monas falar e pegando os cabelos, olhando os cabelos, vendo as coisas. Abelinha, nada. Aí um dia, 2 meses, 3 meses, ela falou, onde você põe teu dinheiro? Eu falei, eu não ganho. Eu falei, você está dando para homem? Eu falei, não. Porque na minha época tinha vadiagem. O que acontece? As pessoas não abriam uma poupança. Mas um detalhe, ela não batia, ela não expulsava. Mesmo a menina não ganhando nada, continuava ficando lá na casa dela. Você não abria um banco, porque ninguém dava crédito. Como é que você vai abrir se você não tem um trabalho vaidosa? E eu fiz uma poupança de estudante, esperta, na frente da Caetana, num banco. Então, eu botava o dinheiro ali, porque ela ganhava com os interesses da bicha. Mas ela ganhava uma participação desse dinheiro. Não, eu não dava, porque eu não dava para ela. Entendi. Ela, todo o dinheiro, imagina de 480 bichas, quanto dinheiro não dava na noite para botar no banco, quantos interesses mas daí ela tinha. Mas tinha um valor que pagava a diária. A diária era, as pobrezinhas pagavam 30 para ficar num quarto com 7 beliches. 7 beliches num quarto, você imagina. As mais riquinhas pagavam 50 e ficavam em 3 num quarto, e as que pagavam 80 ficavam na suíte. E tinha o café da manhã jogado na porta. Sozinha, não? Sozinha. E essa era só as francesas, só as bichas que ganhavam muito. Olha, as europeias. Poxa, tinha a Thaís Diniz. Aí, os nomes, as belezas das monas, eu imagino chegando do sul. Então esse foi um trecho para complementar aí, né, o que a Marcela tinha falado ali no Caminhos da Reportagem. A Paloma também viveu na casa da Caetana e está aí até hoje para contar a história como realmente foi, como realmente era. Vocês tirem suas próprias conclusões, tá? Eu não vi. A Caetana cobre tudo isso. Mas o palácio que Brenda construiu se tornaria conhecido por um outro motivo, a AIDS. Quando a AIDS chegou, era uma coisa inexplicável, coisa que ninguém sabia o que era uma praga que surgiu. Se associou a AIDS, que passou a ser um risco para a sociedade, porque todo mundo sabe que os senhores de família vão lá e transam com as travestis, então as travestis passaram a ser um risco em potencial. Houve uma política de Estado de extermínio das travestis. Aqui a gente tem uma revista Manchete que fala sobre as operações policiais do delegado Riquetti, que era um delegado que tinha uma obsessão em caçar transexuais e travestis em São Paulo. A Natan é pesquisadora do Acervo Bajubá, que preserva as histórias da comunidade LGBTQIAPN+. Meu sonho, Por meio de Mila! recortes de jornais e revistas, ela nos ajuda a entender melhor essa política de extermínio. Quando surge a epidemia de HIV e AIDS, as travestis transexuais elas ficam mais em destaque pela questão de contágio mesmo, assim. Então, se elas já não eram benquistas, aí elas se tornam os alvos principais, assim. Mais vulneráveis ainda, de né? ter pichações nas paredes, de limpe São Paulo, mate uma travesti por dia. Foi uma tragédia que era um comando de procedência desconhecida que estava metralhando os travestis aqui em São Paulo, né? Dessa maneira, eles chegaram a atingir 5 travestis que moravam comigo, né? Foi quando o repórter falou assim, Brenda,
E o que você vai fazer com essa que está inválida? Somos uma comunidade, né? Tudo que tiver vai ser dividido irmãmente. E se aparecer alguma dessas travestis aqui com AIDS, o que você vai fazer? Foi quando eu fiz uma pausa e falei assim, aproveito para dizer, se tiver alguém com AIDS não tem lugar para ficar, pode vir aqui para casa que a gente cuida sem nenhuma discriminação. Aí no dia seguinte a Secretaria da Saúde ligou aqui para casa. Imagina um sujeito que tem zero perspectiva de qualquer acolhimento de qualquer pessoa, que vai sair na rua... Gente, e era uma época que ninguém queria encostar. Que as pessoas não queriam comer no mesmo prato, que as pessoas não queriam usar os mesmos talheres, que as pessoas jamais iam tomar um banho usando o mesmo sabonete que a outra. Era muita desinformação. E a Brenda Lee ter feito isso, ela quebrou um paradigma. Ela quebrou todo um tabu, um preconceito que existia, mesmo ela sendo travesti, mesmo ela vivendo no preconceito. Mas ela quebrou, sabe? Alguém vai dizer, olha lá vai o viadinho, olha aquela travestizinha. O Jamal é médico infectologista e acompanhou a epidemia de AIDS desde os anos 1980. Ele acredita que desde o início, o maior determinante para a infecção é o preconceito. Esse tipo de estigma aumenta a vulnerabilidade dessas populações, que têm uma incidência escandalosamente alta de HIV. Quando eu fui fazer o meu exame, eu tinha certeza que eu era soro positivo. Mas eu nunca tive medo da soropositividade. Com certeza que eu era soro positivo. Gente, também outra coisa importante falar aqui, é importante se testarem, fazerem um exame de 6 em 6 meses, nem que seja. Façam o exame, se testem, se cuidem e se preservem. A coisa ainda tá aí e tá evoluindo, tá? Porque o povo usa aí remédio, acha que tá tudo bem, não tá não. Já saíram notícias aí dizendo que o vírus está se mutando e eu acho que futuramente a coisa pode ficar bem pesada. Então se testem, se cuidem. É importante para que a gente não volte nesses tempos tão sombrios que foram esses tempos que a reportagem está mostrando. 85, aí eu fui até 97, porque não tinha antirretrovirais. Em 97 começa a surgir. Desde 97 você toma? Eu tomo antirretroviral. Para quem foi abandonado pela família, como Marcelo, de 26 anos e portador do vírus há 2 anos e meio, a solidariedade de Brenda Lee produz muito mais que gratidão e reconhecimento. Se não fosse pessoas igual a ela, eu acho que, acho que metade da população do mundo inteiro acho que tinha acabado. Que a gente se sente na casa da gente, né? Comecei a receber os pacientes, até sem conhecimento, e acabei me afeiçoando, me apegando ao trabalho e vendo que era um trabalho de prioridade, né? E acabei estando até hoje como estou. Ela ganha essa notoriedade nacional por essa ação de ter esse espaço de acolhida e dentro disso grandes mídias acabam contando a história, reproduzindo o que acontecia, falando sobre o Palácio das Princesas, que era esse espaço. Eu peguei uma revista que se chamava Marie Claire. Eu trabalhava com moda, né? E aí veio uma reportagem sobre Brenda Lee. Nossa, imediatamente eu fui ler, porque eu fiquei fascinada por essa travesti. Tem gente aí que diz que ela era do mal, sabe? Tem gente que diz que ela é do bem, tem gente que diz que ela é do mal. Aí vocês pensam, uma pessoa que era tão do mal assim, tá em revista, tá nos meios de comunicação e fazendo um trabalho desse, gente. Né? Travesti, cuidando de pessoas doentes dentro do Instituto Emílio Ribas, ao ponto de criar um ambiente para ela sair do Emílio Ribas, não tinha. Eu admirava, porque era um mundo assim que eu queria. Quando entrou na casa lá para ajudar, a gente descobriu que 75% dos travestis de São Paulo tinham HIV. Esse dado a gente até levou para fora, porque era um negócio obsceno. Se você deixar 75% de uma determinada população viver com HIV, é a falência completa de qualquer estratégia. A gente descia assim as escadas, com uma bandeja desse tamanho, com os copinhos. Quem tinha menos remédio dentro do copinho tinha 26 remédios. Hoje a gente toma 1 comprimido, ou 2. Eu tomo 2. Era o AZT, né, que se chamava na época, um coquetelzão, né? Era um coquetel. Hoje em dia mudou muito, como ela mesma disse, um remédio apenas. Quem a Brenda recebia na casa dela eram as pessoas que não estavam tão doentes para ficarem internadas no hospital, mas não tinham para onde ir.
e que precisavam de, no mínimo, 3 alimentações por dia, tomar remédio na hora certa, enfim, precisavam de cuidados, mas não estavam sob cuidados hospitalares. Apesar do reconhecimento por seu trabalho no Palácio das Princesas, a vida da Brenda não teve um final feliz. Ela tinha um motorista que era um faz-tudo da casa, que era amante dela também. E ela deu um cheque para ele pagar a conta de luz. Ela descobriu que este faz-tudo, ele adulterou o cheque, botou R$1.000 a mais e trocou com uma pessoa homônima que deu o dinheiro para ele. E ela disse que então ia na polícia, ia denunciar e tal. Ela era muito altiva mesmo. Ela estava já recolhida e aí tocou o telefone e era ele. Aí ela desceu para atendê-lo. E ele pediu a ela que não falasse que ela ia encontrar com ele, portanto foi premeditado. Mas ela contou, todo mundo viu ela se produzindo lindamente, saindo à noite. O que está acontecendo? Ela falou, não, vou encontrar, a gente vai ficar de boa. E aí ela foi encontrar e ele estava com o irmão dele, que era um policial militar, e disse que então eles iam dar uma carona para esse irmão até a Cantareira. Aí houve uma discussão naturalmente. No inquérito, ele disse que ela ficou muito nervosa, então eles mataram ela. Nem uma semana eu tinha chegado na Alemanha, ela tinha sido assassinada aqui. Poxa, eu convivi com ela, aquilo foi um baque muito grande para mim. Houve então o velório dela, numa salinha que ela tinha feito na casa para receber as pessoas importantes. Então ele foi ao velório e aí ele foi preso no velório. Ela foi para o cemitério e ele foi para a cadeia. Ele e o irmão dele. E eu acho também que esse lugar da Brenda, o palácio, era para ser tombado pela prefeitura como um patrimônio, né? Fazer até tipo um museu, né? Contando a história do HIV, da Brenda. Se bem que eu acho que não tem muitas coisas de acervo. Mas daria para pensar em alguma coisa do tipo. Existe um local que tem os restos mortais da Brenda. Ela está numa quadra geral desse cemitério São Pedro. Eu não tenho medo da morte de jeito nenhum, né? Eu acho assim que a morte é um fato natural. Inclusive eu já perdi assim muitas amigas e amigos, né? Quando eu vou, por exemplo, fazer a sepultura, quem faz o enterro é eu mesmo, né? Pra mim estão todos lá me esperando assim. Eu vejo assim como se eles estivessem assim, ou sorrindo, ou querendo conversar comigo. E eu fico pensando que a hora que eu morrer eu vou me juntar com todos eles lá, né? E a gente vai ter uma outra vida. É mais ou menos assim que eu penso, né? Eu tive a ideia de criar o Palácio das Princesas e foi uma coisa que vai ser ótima, vai ser ter uma continuidade, vai ter uma eternidade assim infinita, que eu acredito que as outras travestis que me sucederão levarão esse trabalho para frente. Aqui vai ser como se fosse o patrimônio dos travestis. Acabou o convênio. E aí outras pessoas acabaram assumindo outros trabalhos, usando o nome Casa de Apoio Brenda Lee, trabalho de divulgação, de como que se pega AIDS, como não pega AIDS, trabalho de prevenção. Hoje a Casa de Apoio Brenda Lee está aberta, é um CNPJ aberto, mas não tem atuação nenhuma neste momento. Nós fomos até o sobrado que abrigava o Palácio das Princesas, no bairro do Bexiga. No térreo, hoje funciona um brechó. Uma funcionária nos disse que alguns membros da diretoria da ONG ainda moram na casa, mas que o local não recebe pacientes nem realiza trabalhos de prevenção ao HIV. Eu acho que teria que ser um patrimônio e devia ser tombado. Devia Com ter certeza. Uma memória ali. Ali ela tinha a obrigação de ter uma memória ali. Se não tem, mas nós temos. Ali é da Brenda Lee, foi da Brenda Lee. Ali é um memorial. O palácio não se tornou um museu, mas a memória da Brenda continua viva. Eu abro minha casa para qualquer um que quiser vir aqui, dar um conforto espiritual. Eu tatuei a Brenda. Brenda é para mim minha mãe travesti, minha Nazaré Tedesco. A atriz Verônica Valentino deu vida à Brenda nos palcos. Por sua atuação, ela se tornou a primeira travesti a receber 2 dos maiores prêmios do teatro brasileiro, o Shell e o Bibi Ferreira.
E viver a Brenda reforçou na Verônica a importância da sua própria história. Se a gente for se autoanalisar quanto travesti, a gente percebe as várias semelhanças com essas figuras que para nós são tão importantes assim. Mas na vida a gente tem que fazer aquilo que tem vontade. Principalmente aquilo que mexe com o sangue da gente. Esse processo ele é passado de gerações para gerações de travestis assim. Então é muito bonito também. Bonito pesquisar, porque acho que quando eu buscava fora a Brenda, eu pude entender que eu tinha que buscar dentro. E aí foi onde acendeu, assim. Então essa minha casa vai virar, assim, uma espécie de hospital. Eu vou ter que aumentar a casa. Para a atriz, o palco é lugar de fala e também de reflexão. A arte, ela invade. O stream tá perdendo, né, gente? Tem tanta história incrível dessas mulheres pra contar que poderiam virar séries, filmes. Nossa, ia fazer tanto sucesso porque o povo gosta de consumir esse tipo de coisa, viu? Ia fazer muito sucesso. Tipo André de Maio, Cris Negão, enfim, todas elas, Brenda e tantas outras. Ia ser muito bom pro streaming se eles investissem e fizessem esse tipo de coisa. Estão perdendo dinheiro, hein? Invade, né? Ela quebra, ela rompe. E acho que é por isso que é tão precioso trazer toda essa temática, trazer a existência de Brenda Lee tão lindamente colocada nesse musical. Brenda não espera um só momento, de saia, salto alto e maquiada, carrega mais um saco de cimento. Que as pessoas elas vejam, antes de ver a travestilidade de Brenda, elas vejam a humanidade de Brenda, o acolhimento de Brenda. Tá faltando isso, hein? Juntar os nossos nada, juntar as nossas dores e viver aqui em paz. Brenda Lee é um ícone, é uma lenda na luta a entregar respostas melhores para a sociedade brasileira. Uma mulher trans que possibilitou que hoje a gente pudesse chegar em outros lugares para as pessoas que vivem com HIV. Sensibilidade é palavra de ordem para a educadora popular Núbia, que trabalha com jovens na favela de Heliópolis, uma das maiores do país. Aqui a gente pensa muito a formação técnica sobre o que é a prevenção combinada, sobre o que são as IST. ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis, que muita gente conhecia pela sigla DST. Ontem e hoje, falar sobre HIV ainda é muito importante, principalmente para os jovens. Os jovens de hoje têm a mesma quantidade de informação sobre a prevenção e sobre o HIV que os seus avós. Então isso é muito preocupante, né? E ao mesmo tempo é que às vezes dá a impressão que parece que não tem mais, né? Essa é a impressão que a gente tem. Muito mais. Renovar a linguagem é super importante porque hoje a gente vive em um momento cultural que se fala do sexo de uma outra forma e que se pensa as identidades sexuais, de orientação sexual, de gênero, todas essas identidades também de uma outra forma. Tem a internet também, que é um fator super importante para disseminação de informação e cultura. Então, a gente precisa atingir esses jovens nesses espaços também que eles estão, né? Inspiração para a Núbia, o trabalho da Brenda no combate ao HIV traz também outros ensinamentos. A coisa principal que ela me ensina, que a gente tem o poder nas nossas mãos também de produzir respostas para o nosso tempo, para as nossas demandas. O HIV ele continua sendo um problema para as travestis, para as pessoas trans, de uma maneira geral. Para a comunidade LGBT no geral. A Universidade Holandesa indica que a probabilidade de mulheres trans contraírem HIV é 66 vezes maior do que outros segmentos da população. As pessoas trans são grupos prioritários na hora da prevenção e do cuidado, mas a gente também tem que ser grupos prioritários na hora de pensar a política. E eu acho que isso é uma coisa que ela ensinou muito forte, da gente se fazer presente nesses momentos e nos lugares de tomada de decisão que também falam sobre as nossas vidas. Brenda representa a humanidade, sabe? A humanidade no conceito até bíblico do que a gente pensa de humanidade, né? De acolhimento, de empatia,
de solidariedade. A Cime está num desses espaços de decisão. Ela é secretária nacional de promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, pasta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Quando a gente chega nos diversos espaços, a gente vai criando uma onda positiva. Eu costumo dizer que o preconceito ele se dá ou por ignorância ou por irracionalidade. E infelizmente poucas chegam em locais assim de importância, como é o caso dela, né? Não tem como lidar, mas a ignorância tem como combater. Quando a gente convive com a pessoa, a gente vai quebrando aqueles... E quando a ignorância vem de dentro da própria comunidade, o que a gente faz? Medos, aqueles paradigmas. Por isso é importante a gente chegar nesses lugares. A gente não está nas gerências das empresas. A gente não está nas chefias de departamento. Né? A gente não está nesses lugares. Então, tudo que a gente produz enquanto sociedade, desde o pão que se faz na padaria até a política pública que é entregue, ela não é pensada por nós. Para ela, a relação entre mulheres trans e HIV ainda hoje passa pelo lugar da vulnerabilidade. A gente precisa construir políticas que essas pessoas não sejam obrigadas a estar nesse lugar, mas também pensar como é que a gente faz políticas de cuidado de prevenção às IST/AIDS. Brenda Lee é uma inspiração muito grande para a gente. E ela teve a ousadia de construir acolhimento para as pessoas que as outras pessoas não queriam nem tocar, não queriam dividir um prato. Tamanha a ignorância sobre o vírus naquele período. Ainda hoje, muitas pessoas trans são rejeitadas pela sociedade. Pesquisa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, indica que 145 pessoas trans foram mortas em 2023, a maioria mulheres. Um assassinato a cada 3 dias. Isso faz com que o Brasil alcance uma triste marca. É o país que mais mata transexuais pelo 15º ano seguido. O que nós podemos fazer? E também é o país que mais consome, né, o conteúdo adulto, vamos dizer assim, relacionado a essas pessoas. Para que essas violências não ocorram ou para que essas pessoas não sejam jogadas para a marginalidade. Que aí é acesso à educação, acesso a direitos básicos. E a gente não vai fazer com que essas pessoas acessem esses direitos se nós não construirmos pontes. Pegar uma pessoa que foi alijada do lugar da cidadania e colocar ela no lugar da cidadania, que é o lugar de direito dela. Eu me chamo Simon Shelley, eu tenho 18 anos, sou estudante de nutrição e sou uma pessoa não binária. Meu nome é Yara Aide, tenho 27 anos, sou estudante de cinema e sou travesti. José Matheus Ferreira, 26 anos, professor de História e Sociologia, coordenador do cursinho, e eu sou um homem bissexual. José, Yara, Simon. Eu jurei que ele ia dizer que era não binário. Transformando, Unidade Brenda Lee. As aulas acontecem no Centro Itaquerense de Famílias Amigas, ligado à paróquia Nossa Senhora do Carmo, na zona leste de São Paulo. A Brenda Lee deu esse start, de olhar para a minha comunidade, de entender como eu posso mudar a minha comunidade. O cursinho a gente pensou nele em 3 bases, assim. Educação popular, que significa que ela é gratuita, é para todos. Libertadora, no sentido que a gente quer fomentar pensamento crítico e afetividade. Essa questão da afetividade também é fundamental. Faz toda a diferença você ter uma aula de matemática e sua professora ser uma mulher trans. O Simon quer cursar nutrição e vê no cursinho um lugar de acolhimento. Quando eu cheguei aqui, acho que foi até a primeira vez que eu tive essa sensação. Foi meio que um alívio, por causa que eu sei que eu tô no meio da minha gente. Pessoas que entendem como eu me sinto e eu entendo como elas se sentem também. De acordo com o levantamento do Grupo Dignidade, 77% das crianças e adolescentes trans já sofreram bullying na escola. Dentre os adultos acusados de praticar bullying, 65% eram profissionais das instituições de ensino. Mais da metade, 56%, eram professores. A Yara quer cursar audiovisual e vê nos estudos um lugar de alento e de combate à transfobia. Eu acho que socialmente muitos espaços são negados pra gente, né? Familiar,
afetiva. Então, estudar desde muito nova para mim foi uma coisa que me tirou de muita dor. Eu quero que isso me leve para um lugar acadêmico também. Mas um dia há de mudar, amiga, há de mudar. Talvez eu não veja isso, talvez você não veja isso, nem você, mas um dia há de mudar. Que também é nosso. Eu tenho vontade de estudar audiovisual na UF e espero que isso faz eu ter novos horizontes do que eu posso fazer com a minha arte, né? Para as novas gerações, os sonhos de Brenda permanecem vivos. Eu acho que Brenda Lee representa a esperança, né? Uma esperança de que a gente tenha outras possibilidades mesmo de narrativa. É tão legal, né, gente, a gente ver uma pessoa jovem como ela e se inspirar numa pessoa que foi a Brenda Lee, que, enfim, passou por esse mundo, né, e teve seu momento ali de compaixão com as suas, com o seu próximo, e ver uma pessoa tão jovem se inspirar nesse modelo que foi a Brenda Lee. Só um minutinho. Olha, ela até se emociona a falar, que a gente possa né? experimentar a possibilidade de viver de forma saudável, com cuidado, com carinho, com afeto e com amor. Eu tô cansada de ter medo. Eu tô cansada de ter medo. Eu tô cansada de ter medo. Porque em cada esquina tenho medo de virar. Pois na última que virei, eles tentaram me matar. Porque eu não quero ser o motivo da minha mãe chorar. Eu não quero chegar em casa com os braços cruzados, uma vela no peito e minha voz nunca mais ela escutar. Maninha, eu te prometo que eu vou ser muito feliz. O meu nome é Uyara, eu não sou prostituta, eu sou cineasta e atriz. E mais, vocês não vão ver o meu corpo preso no camborão de uma viatura. Se vocês me queriam fazer no programa, muito prazer, eu sou a própria literatura. Esse então foi o Caminhos da reportagem. Tá na hora de eu lá tirar minha tinta do cabelo, gente. E aí, gostaram dessa reportagem? Eu vou lá tirar e já volto para mostrar o resultado para vocês, tá bom? Voltamos, como diz a Bebel. Gente, e aí, gostaram do meu upgrade? Espero que tenham gostado, hein? Amanhã eu tenho que estar impecável para essas fotos. Eu até achei que ia estar mais manchado, mas não. Como manchou os dedos, né? E a camiseta também ficou imprestável. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham deixado o like. Tá passando aqui agora os membros, os apoiadores do canal. Olha só quanta gente bacana, quanta gente legal que tá apoiando o canal. Mas tá faltando você, hein? Apoie o canal, seja membro, venha fazer parte, venha ganhar benefícios aí, muita coisa que tá surgindo aí para o clube de membros. E antes de finalizar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o comentário aqui se você já tinha visto essa reportagem sobre a Brenda Lee e qual a percepção de vocês. E também quero deixar um recadinho para aquelas pessoas que vêm aqui quando eu faço react e comentam: ai, você não deixa as pessoas falar, ai, você fica interrompendo toda hora. Gente, react é isso. O react, a gente pausa o vídeo, dá a nossa opinião, faz alguma palhaçadinha, que às vezes pode ser relevante para você ou não. E beijo, tá tudo bem. Se você quer ver o vídeo completo, vai lá no TV Brasil e assista. Aqui é de reação, gente. Parece que as pessoas não estão entendendo muito bem o conceito disso, tá? Mas reação é assim, e não é só aqui no canal não. Em outros canais que fazem reação também funciona dessa forma. Recado dado, espero que vocês tenham assistido até aqui, tenham deixado o like, tenham se inscrito no canal quem não for inscrito. Eu sou Marquetito e já sabem, eu conto muito contigo.